O assunto agora é o potencial produtivo das lavouras de trigo no Brasil, especialmente neste momento em que o clima está favorável no sul do país, que é a principal região produtora do cereal. Para entender melhor essas condições e o que esperar das próximas semanas, eu converso agora com o analista de culturas da Earth Daily Agro, o Felipe Reis. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos os telespectadores. Ô Felipe, a gente sabe que em alguns momentos a gente teve as condições climáticas desfavoráveis em alguns pontos, né, do sul do Brasil, com temperatura acima da média, com excesso de chuva em algumas áreas, em outras áreas falta. Eu queria que você me falasse como é que isso impactou a produção de trigo. Bom, pelo menos, vamos começar aí com o Rio Grande do Sul, onde a gente teve alta precipitação, muitas vezes excesso de chuvas em algumas regiões, ali em junho, o que atrasou o plantio do trigo em muitas ocasiões. Isso não apenas no Rio Grande do Sul, mas também algumas regiões de Santa Catarina e até mesmo ali uma faixa no sul do Paraná. Tá? Mas passado este momento, para os produtores que conseguiram realizar o plantio, essas altas precipitações mantiveram sim a umidade do solo acima da média, um cenário bem diferente quando a gente compara, por exemplo, a região de produção de trigo de São Paulo ou ali no norte do Paraná. Então, essa maior umidade favorece o desenvolvimento do trigo, das lavouras de uma maneira em geral, certo? Para o Rio Grande do Sul, a gente observou, assim como para Santa Catarina, temperaturas acima da média durante este inverno. Se a gente comparar, por exemplo, com 2021, quando a gente teve três fortes ondas de frio entre junho e julho, que resultou sim no impacto não apenas do trigo, mas também do milho que estava no seu fim de ciclo, este ano não aconteceu. A gente teve uma queda de temperatura ali no final de junho, está anunciado uma nova queda de temperatura para o curto prazo, para os próximos dias, mas agosto começou, e mesmo fim de julho, com temperaturas acima da média. Esses primeiros 7 dias de agosto, temperaturas ali de 3 a 5, 6 graus acima da média, e quando a gente tem um calor, isso favorece o desenvolvimento da planta, certo? A planta precisa não apenas de chuva, de água, mas também de calor, de radiação solar, para que haja um bom desenvolvimento. Então, isso favoreceu. Qual que seria o ponto negativo? Que a planta mais desenvolvida ela fica mais exposta ao frio e às geadas. E como está anunciado uma geada ou queda de temperatura para já este fim de semana e o meio da próxima semana, então a gente vai ter que aguardar um pouquinho para ver como que as plantas, como que as lavouras vão reagir a essa nova onda de frio para o curto prazo e para avaliar os impactos. Mas até então, até hoje, 7 de agosto, nós temos um bom desenvolvimento e uma boa recuperação das lavouras de trigo, tanto no Rio Grande do Sul como Santa Catarina, e especialmente ali no leste e no sul do Paraná. E tem um pouco de chuva, né, também para algumas áreas produtoras de trigo nessa semana. Você acha que isso pode atrapalhar alguns produtores, por exemplo, que estão na fase final do plantio, na reta final? Ou acha que essa chuva até vai ser bem-vinda para poder deixar e garantir umidade no solo? Para os produtores que já plantaram, essa chuva será bem-vinda para manter a umidade do solo ou até mesmo aumentar a umidade do solo, certo? Porém, para aqueles produtores que ainda estão em fase final de plantio, com certeza isso pode atrasar, dependendo do volume de chuvas, a sua finalização do plantio. E pensando aí no plantio do trigo, se for ali no Paraná, ou mesmo no Rio Grande do Sul, o produtor já tem que pensar na próxima safra. Se ele plantar o trigo muito tarde, ele vai colher, obviamente, tarde e vai atrasar o seu plantio da próxima safra, milho e soja ali para o Rio Grande do Sul e o plantio de milho de primeira safra para o Paraná, soja também. Então, isso pode resultar no atraso do plantio da próxima safra, podendo resultar no atraso do plantio do milho safrinha para os produtores paranaenses, tá? Mas ali, para o produtor que já plantou, essa chuva será bem-vinda sim. Tá certo. E considerando o baixo índice de vegetação em algumas áreas, como os produtores eles podem otimizar o manejo das lavouras para melhorar a produtividade?
Quando a gente olha o NDVI, que nada mais é um indicador que mostra a saúde das lavouras, né? O vigor das lavouras. E a gente observa que este NDVI está baixo ali no oeste paranaense, numa faixa que vai do oeste do Paraná até o norte pioneiro paranaense. Essa região realmente tem sofrido com a seca, a umidade do solo nesta região, principalmente no norte do Paraná. Isso já está abaixo da média e pode continuar nos próximos dias. Para os produtores que estão nesta fase, eles têm que avaliar muito bem as próximas semanas. De repente, se eles estiverem diante de um fato de uma quebra de safra intensa para o norte do Paraná, eles podem avaliar se há algum benefício de antecipar a colheita do trigo, já visando a próxima safra. Isso eu já estou falando lá para outubro, novembro, tá? Então, ao invés de colher no Certo. final de novembro ou em meados de novembro, colher um pouquinho antes, já para preparar a terra para entrar a próxima safra. Quanto ao trigo, se as chuvas não voltarem ali para o norte do Paraná, o que pode ser que volte já para o curto prazo, fica difícil ele fazer alguma coisa para que haja uma melhor produtividade. Tá certo. Obrigada, viu, Felipe, aqui pela sua participação. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, Priscila.